Dona Nilza, primeiro seja bem-vinda ao programa, obrigado pela presença. E eu gostaria que a senhora começasse contando um pouquinho da sua história. E claro que a gente vai lá para a infância. Como que foi a sua infância? Eu nasci em Promissão. Meu pai era um senhor que tinha curso superior. E minha mãe, não. Mas era um casal que se amavam muito. Eles tiveram 4 filhas. E nós éramos, então, em 4 irmãs. Morávamos em Promissão. Mudamos para Tupi Paulista, onde meu pai tinha um escritório. Eu gosto muito de falar que eu tive condições, sim. Eu sou de classe média. A minha vida foi pautada dentro de uma vida, assim, de muita cultura. Meu pai, ele era muito preocupado com leituras, com livros. E ele dizia, minhas filhas só saem da minha casa depois de formada. Mas como era a minha vida de infância? Pensem bem, há 70 e tantos anos atrás, né? Como que era? Não tinha televisão, não tinha nada, gente. Era rádio, papagaio, meu pai assistindo futebol, lá ouvindo no rádio, o papagaio gritando, café, café. Aquela coisa gostosa entre nós, as irmãs, brincando, rindo à vontade. Nós gostávamos muito, entre nós 4, de ficarmos abraçadas, conversando. Eu fui uma filha que gostava muito de escrever bilhete para o meu pai e para minha mãe. E eu ficava colocando aqueles bilhetes na parede. Minha mãe guardou todos. Numa noite de Natal, ela começou a ler, trouxe para nós uma comoção muito grande. Que aí é a história, é o registro. Olha como é importante. Eu sempre fui muito preocupada com o registro, com a história. Perfeito. Eu queria que a senhora me contasse agora como foi a sua juventude. A minha juventude, gente, foi de muito violão, muitos encontros de jovens, ríamos à vontade, praticávamos esporte, vôlei, futebol de salão, adorávamos teatro, fazíamos peças de teatro. Foi uma vida, assim, com muita energia, com muita alegria, gostosa, da saudade. Mas, ao mesmo tempo, eu digo assim, o tempo de agora é que é bem melhor. Que do meu tempo era tudo tão pouquinho, né? Hoje a modernidade, essa vida maravilhosa. Tudo isso nos faz, na vida, termos sabedoria. Porque, vejam bem, o que é o conhecimento? Você tem aquela competência, aquela habilidade que foi desenvolvida durante a tua formação de escola, né? Te deu aquela competência, e você consegue transformar aquela informação em conhecimento. Só que com o tempo ela vai se tornando sabedoria. E essa sabedoria é importantíssima. E ela vem com o tempo. O tempo vai fazendo isso com a gente. Ela vai transformando toda aquela informação em sabedoria. Fiquei curioso para saber, Dona Nilza, da sua juventude, o que os jovens pensavam naquela época, quais eram as suas ambições, os seus sonhos? Conta pra gente. Naquela época, os nossos sonhos, veja bem, eu tinha amigos que sonhavam em usar um terno, trabalhar na Pernambucana. Eu tive amigos que sonhavam em ser artistas. Eu tive amigo que sonhou em ser juiz de direito. Nós, entre a gente discutia muito. Eu sou da época da juventude dos anos 60, para você ter uma ideia. Eu fui muito atuante,
Quando nós sabíamos que tinha algum problema na cidade, e na cidade vizinha, por exemplo, o Rio Paraná, inundava, a gente fazia coletas de mantimento, de material, levávamos, nós tínhamos todo aquele trabalho. Dentro da escola, nós tínhamos aquele cuidado na Páscoa, de que todo mundo tivesse o ovo de Páscoa, sabe aquele cuidado entre os amigos, de todos terem a mesma coisa. O interessante foi assim, ó, da onde eu venho, era uma cidade muito humilde, Tupi Paulista, uma cidade nova, muito pequena, de poucos habitantes. Então, o que acontecia? Era tudo uma família. Ali nós éramos todos uma família, a gente vivia junto. A gente se organizava e assim nós vivíamos. Os nossos sonhos era sonho de um Brasil livre, um sonho onde a democracia parece que já estava dentro de nós, essa visão. Porque a gente só consegue pensar num Brasil livre quando todos nós tivermos as mesmas condições iguais. Quando você pensa assim, olha, se eu tenho direito a ter estudo, todo mundo tem. Se eu tenho direito de ter uma casa, todo mundo tem. Nós éramos uma juventude que entre nós não existia o que hoje se fala em bullying, em preconceito. Não existia. Nós éramos irmãos. Nós éramos felizes. Mas por quê? Porque a minha cidade era pequena, de poucos habitantes. Eu, prestando atenção na sua fala, dona Nilza, a senhora fala dos anos 60, e aí um pouquinho mais à frente nós temos um registro importante histórico, que é o início da ditadura. Relata pra gente como foi viver nesse período. Eu choro. Eu choro. Meu filho, ele nasceu em 64. E nossa casa estava sendo reformada. E a polícia entrou prendendo todos os funcionários e procurando Marx. Na época, a gente, mesmo conhecendo todos os policiais, tendo toda aquela visão, eles paravam na nossa porta da casa, a gente tremia inteira. A gente tinha muito medo. O medo se fez presente. Por quê? Porque era pouca liberdade. Eu, quando fui para fazer faculdade, eu tinha que viajar 100 quilômetros distante. A escola era muito pouco valorizada. Até mesmo se a gente pensar em Sertãozinho, até 1985, poucas escolas nós tínhamos em Sertãozinho. A educação, ela não era querida por todos. Por quê? Porque através do conhecimento é que nós temos a nossa autonomia, a nossa liberdade, essa construção, essa condição que eu tenho de transformar toda essa informação que eu recebo. Por exemplo, agora nós estamos na era da informação, mas tinha que ser a era da aprendizagem. Porque é tanta informação, e às vezes a gente não tem competência nem habilidade para conseguir transformar toda essa informação que a gente recebe em conhecimento. Sabe, é difícil. E eu sonhava com um Brasil assim. Eu sonhava aqui em Sertãozinho, os meus sonhos aqui em Sertãozinho, era estar assim, uma placa bem grande. Aqui não existe nenhum analfabeto. Este era meu sonho. Era ter inaugurado essa placa em Sertãozinho. Não existe um analfabeto. Todos têm curso superior. Esse era o sonho. Falando em Sertãozinho, a senhora chega aqui já na juventude, né? Mas já. Logo, praticamente após o teu período já lecionando praticamente, né? Já dando aula. Isso. E aí eu queria que a senhora me falasse como se deu essa relação com a cidade e por que Sertãozinho? Sertãozinho era meu sonho, viu, gente?
Como a gente vivia numa cidade muito pequena, a gente tinha costume de vir em Ribeirão. Eu passava por aqui e o cheirinho de sertãozinho era bom demais para mim. Na época, meu sonho era morar numa região bem desenvolvida, mas com características de cidade pequena, de amor. Isso eu senti em Sertãozinho. Primeiro de tudo, veio meu marido para cá trabalhar na Zanini, ele era químico, industrial, ele veio trabalhar na Zanini e ele ficou aqui. E ele dizia para mim, você quer mudar para Ribeirão ou Sertãozinho? Eu dizia para ele, não, eu quero Sertãozinho. Sertãozinho para mim foi maravilhoso. Eu vim para cá, logo eu fui trabalhar no Prado Viana, Seu Idamar, né? Tão gostoso, Anacleto Cruz, o Bruno Pieroni com a Nilza, tudo muito gostoso. Eu adorei Sertãozinho, o povo de Sertãozinho, os alunos de Sertãozinho. Tenho uma saudade imensa de estar dentro da sala de aula como professora de ciências. Me conta como foi, quando a senhora chegou aqui, como era mais ou menos a cidade. Me dá uma descrição assim, quase que geográfica. Olha, eu cheguei aqui, nós tínhamos tais bairros. Vamos tentar entregar para o pessoal que está em casa, assim, ainda que mentalmente, essa fotografia da cidade. Como que é? A fotografia que eu tenho guardada. Exato. Eu tenho uma fotografia, a entrada em Sertãozinho, bairro São João. Ali a gente já sentia o calor humano, porque, na verdade, o bairro São João foi construído por pessoas do êxodo agrícola, né? Eles vieram para a cidade e montaram ali aquele bairro, que é um bairro maravilhoso. Logo depois a gente já chegava no centro, né? E a avenida Nossa Senhora Aparecida era muito linda. Essa avenida tem uma história maravilhosa que tentaram mudar o nome da avenida Nossa Senhora Aparecida. Bem no dia, em outubro, e teve um temporal em Sertãozinho, que foi o único temporal que eu vi aqui em Sertãozinho, foi esse, bem na época e no dia da Nossa Senhora Aparecida. E aí eu estava dando aula no Prado Viana, a porta foi arrancada, o gelo entrou dentro da sala, aquilo foi uma destruição. E a avenida ficou bonita, imponente. E aí eu suponho que tenha criado toda uma fantasia sobre isso, tipo... Lógico, isso foi maravilhoso. Isso nos traz, assim, alegria, né? É porque é a história de Sertãozinho, sim, é a história, Avenida Nossa Senhora Aparecida. Então, era coisa assim, eu gosto muito de pensar no povo, sabe, assim, a conversa, a história, a tradição. Sabe, na zona rural, quando a gente tomava banho, ficava sentada todos no chão, conversando e rindo, e aí contando a história do Saci Pererê e aquelas coisas todas, né, o folclore todinho, tudo isso é maravilhoso. Perfeito. E que faz falta, né, hoje para nós. A história de Sertãozinho é maravilhosa. Tinha o bairro, o São João, o Alvorada, e nós tínhamos pouca escola, muito pouca. Eu ia entrar também nesse assunto, que é um pouco da educação, né? De como que surgiu o seu interesse por esse assunto. Me conta quando a senhora decidiu, desde criança, era uma vontade? Olha, desde criança. E o meu pai dizia assim, eu tenho 4 filhas e as 4 vão ser professoras. Meu pai admirava muito a profissão de professoras. E ele dizia, as 4. Não adiantava você sonhar outra coisa, mas meu sonho era, de verdade, ser professora. Eu estou na profissão que eu sonhei, que eu desejei, que eu almejei mesmo. A senhora passou pela sala de aula, né? Teve essa experiência com os alunos aí, mas também a senhora passou por outras 2 experiências que, a meu ver, são bem interessantes, que é o fato de ter dirigido uma escola e depois ter sido secretária de educação. Queria que a senhora comentasse como foram essas 2 experiências. Olha, a minha experiência começa assim, eu começo como professora alfabetizadora na zona rural. Eu alfabetizava, trabalhava com o 1º ano,
E nisso eu já fui fazendo faculdade, porque eu comecei com 18 anos. Eu comecei a dar aula em 1963. E nisso que eu começo a dar aula, eu começo a sentir vontade de estudar. Mas não tinha faculdade ali perto, nem tinha pública e nem particular. A única faculdade que tinha era 100 quilômetros longe de Tupi Paulista. E eu viajava até Tupã, todo dia, saía 4 horas da tarde, pegava o trem, ia até Tupã, depois voltava, meu marido me pegava na estrada, certo? Ele ia me buscar na estrada, que eu vinha com condução, até os colegas entrar em outras cidades, e aí ele me pegava e me levava até Tupi Paulista. Toda noite eu fazia isso, um transporte de 100 quilômetros. De repente apareceu uma faculdade para nós, também mais perto, e eu consegui concluir meu curso de ciências, biologia, e aí comecei como professora também de química, física e biologia no ensino médio. Trabalhei por muitos anos, eu fui para trabalhar numa escola, num projeto do governo estadual, dentro da Ilha Solteira, que era uma escola piloto de como seriam as escolas futuras, né, as futuras escolas. Nós tínhamos cada área de conhecimento, tinha sua coordenadora, tinha sua sala. Nós éramos em 7 professores de ciências. E nós discutíamos ali sobre tudo e tinha todo um trabalho. De repente, meu marido veio trabalhar aqui na Zanini, e eu tive que acompanhá-lo, né? Então ele veio para cá e eu vim para Sertãozinho. Aqui, os meus sonhos foram sendo realizados. Diretora de escola. Primeiro eu fui vice-diretora do Cristino, depois diretora de escola. De diretora, eu passei no concurso de supervisão de Sertãozinho. Na época, só a Sandra Hortolã que tinha passado, depois eu. Nós éramos em 2 supervisoras de Sertãozinho. E depois, com a minha aposentadoria, eu fui trabalhar no Circuito Gestão de São Paulo, trabalhando no governo Mário Covas. Trabalhei, esse curso preparava os supervisores. E nós ficávamos alojados num hotel, e nesse hotel depois a gente ia para um espaço próprio para o curso, onde a gente preparava os supervisores dentro de uma formação pedagógica. Foi um trabalho maravilhoso. O Circuito Gestão foi um dos trabalhos que eu assino embaixo do governo Mário Covas. Eu tenho muita saudade dessa época, porque ele pensava muito na formação dos professores e dos profissionais da educação. Trabalhei um tempo lá. Nisso, Mário Covas morre, né, falece, e aí nós temos o outro, e aí foi se acabando. Na verdade, eu já era, então, agora já aposentada, e vim para a Secretaria da Educação trabalhar como diretora de escola. Eu estava só em São Paulo, trabalhando lá, e aí acabei vindo para Sertãozinho, que aqui era meu lugar, né? Minha família toda me pedindo. Eu vim para Sertãozinho e fui ser diretora do Nair Teixeira. Fiquei como diretora do Nair Teixeira, logo depois fui para o CAIC como diretora, e, de repente, estou eu como secretária da Educação. Mas foi uma experiência maravilhosa. Pena que meu coração não aguentou. Tive um problema sério de saúde, tive que abandonar tudo. Mas hoje eu continuo. Eu tenho os meus cursos, olha só, até hoje. Eu estou com 79 anos, gente. Eu digo assim para minhas alunas, eu sou um museu. Eu digo para elas, eu sou um museu. Olha, eu estava fazendo magistério e estava sendo promulgada a primeira lei de diretrizes e base, a 4.024. Ela é de 61. Eu estava estudando, eu já estava fazendo magistério e o Brasil ainda não tinha nenhuma organização educacional. Ô, dona Nilza, a senhora contou uma história que eu acho que vale a pena a gente
relembrar aqui, que foi a história do telecurso, desculpa. Isso. Foi a senhora que trouxe para Sertãozinho? Foi. Conta pra gente. Olha, em 1985, como supervisora, e eu fui em São Paulo e recebi a incumbência de trazer para Sertãozinho o telecurso, né? Foi indo devagar. Foi um trabalho todo. Primeiro teve a gravação todinha das aulas, né? Até que depois foi implantado. Quando implantou o telecurso aqui em Sertãozinho, eles disseram para mim: Nilza, você tem uma telesala. Já era 1995. Com essa telesala, eu percebi que eu poderia montar vários telecursos, várias salas. Vim para Sertãozinho feliz, montei 22 telesalas em Sertãozinho. E cada uma tinha 25 alunos matriculados. 25. Na época, as pessoas da Santa Casa, as enfermeiras, elas precisavam ter o curso ensino médio. Foi uma maravilha. Todas as telesalas, todas as salas que eu tinha enfermeiras. Todas elas se formando ali, fazendo o telecurso. De repente, São Paulo não acreditou como que podia ter tudo aquilo de aluno. Quase 2.000 e tanto alunos estudando à noite, né? Aí recebi um telefonema às 5 horas da tarde que viria uma pessoa visitar a minha telesala. Eu falei, vou levar lá no Nair Teixeira, né? Eu tinha uma telesala lá. Mas até quando eu cheguei, que eu fiquei no portão esperando os alunos, eles chegavam e falavam assim: Oi, dona Nilza, oi, dona Nilza. A moça que estava lá, que veio de São Paulo, ela veio com 10 papelzinhos assim para fazer entrevista com os alunos. Quando ela topou na telesala, nós tínhamos mais de 45 alunos. Ela se surpreendeu dos alunos saberem meu nome. Por quê? Porque era meu sonho. Era meu sonho. Eu ia visitar as telesalas à noite, eu ficava feliz de ver aqueles meninos, todos, eu digo meninos, né? Senhores de cabeça branca ali, né? Todos. Tinha até o presidente do sindicato lá, todos eles fazendo telecurso, se formando. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Sabe, as pessoas se preocupando. Porque eu sonho com isso, eu sonho com as pessoas estudando, com as pessoas se informando, lendo. Foi maravilhoso, foi uma das épocas, e a gente se ligou junto ao SESI, o SESI também abarcou a ideia, e nós todos trabalhamos juntos, formando os professores, capacitando os professores que iam trabalhar nas telesalas, levando as televisões, os filmes gravados, as aulas gravadas, que foram todas gravadas aulas, né? Lá de São Paulo. E a gente foi agraciada aqui, e nessa época, foi assim, uma época maravilhosa, na época do telecurso, né? Porque nós formamos várias pessoas. Tinha uma até na biblioteca, à noite, lá, os alunos iam lá. Dona Nilza, a gente pode falar que esse movimento do telecurso pode ser considerado o primeiro ensaio, vamos dizer assim, sobre o ensino à distância? Ah, sim, foi. Você vê a tecnologia chegando. É a tecnologia chegando. E quando a tecnologia chega, né, ela vem devagar. Tanto é que a lousa levou 50 anos para ser aceita. Eu não critico o uso do celular em sala de aula. Eu acho que a gente tinha que preparar os nossos alunos para o uso do celular.
Só isso que está faltando. Era um outro ponto que a gente ia começar a falar também aqui, que é essa questão da sua tecnologia, avaliação sobre a educação nacional, né? E a gente pode agora até fazer uma reflexão mais profunda sobre o assunto. O que a senhora acha? Onde a gente está acertando e aonde a gente está errando nesse assunto? É difícil, é a minha opinião, certo? E embasado em pesquisas, em teorias, toda embasada. Formei minha opinião, certo? O século passado foi um século perdido na educação. Por quê? A gente formava as pessoas para entrar numa faculdade. Mas cada 1000 alunos que entravam na escola, só 7 iam para a faculdade. Então, se nós temos 200 anos de Brasil, 220, né, 202, se nós temos só 200 anos, 100 anos foram perdidos. A educação do passado foi uma educação que ela primou só pela informação, pelo conhecimento. Não para preparar um indivíduo para viver numa sociedade. E como é que você aprende? Eu pergunto para todo mundo isso. Como é que você aprende? Você aprende fazendo. Se você não fizer, fica difícil. É você que vai construir o seu conhecimento. O seu conhecimento é próprio, é seu filho. Ele é seu. É o seu conhecimento. Ele é seu. É seu filho, é construído por você. Esse é o conhecimento. É o nosso conhecimento. A escola anterior, essa escola do século passado, que eu digo que foi tempo perdido, né? Não foi perdido, por quê? Mas ela não preparava as pessoas, assim, para viver numa sociedade, para ter autonomia, para ter a liberdade. O que acontece hoje? Se você perguntar para uma pessoa da minha idade, que nunca estudou, ela vai falar assim: ah, filha, eu não estava preparada para a escola. Né? Por quê? Porque a escola dizia isso para ela. A escola que dizia que ela não estava preparada. A escola expulsava as crianças. Quando eu fui para o ginásio, eu estava no primário, tinha 4 quartas séries na cidade, 4. Para a quinta série, a primeira série do ginásio, que dizia na época, né, era o grupo e o ginásio. Nós tínhamos o exame de admissão. Só 20 foram para a primeira série do ginásio. Só 20. De 4 quartas séries. Olha quanto que perdeu. A escola, ela expulsava as crianças da escola. Sabe? Por isso que eu digo, não estou no mérito aqui. Você entendeu? Mas eu estou no mérito do quê? De que poucas pessoas tiveram conhecimento. Eu sou uma privilegiada da época. Certo. E quais são os pontos positivos que você não enxerga hoje na educação? Agora, qual que eu enxergo? Na educação hoje, a gente percebe assim, olha, durante a pandemia, por mais que fosse pregado, que não tinha contaminação, que o remédio não sei o quê, todo mundo se vacinou, todo mundo usou máscara. Isso tudo é produto da escola. Perfeito. É a escola. Sabe, é importante você hoje pensar nas pessoas que estão trabalhando. Então, uma pessoa, por exemplo, da periferia, de repente é um influencer, ele está ali mexendo na tecnologia, trabalhando dentro da tecnologia. A educação hoje, ela abriu horizontes, ela abriu espaço. Mas por quê? Porque ela está fazendo. Assim, é uma coisa assim. A teoria explica isso muito bem, que você vai indo, a humanidade ela vai se evoluindo, ela foi evoluindo, ela vai evoluindo. E o Brasil deu um salto enorme. Hoje você fala assim, o Brasil é a 5ª, é a 7ª, é não sei o quê. Eu falo assim, gente, como que eu posso?
Pensar assim, se eu estou na frente de Portugal, da Espanha, da Itália, da Grécia, desses países todos, né? Não é? Sim. Você já pensou nisso? É só 200 anos. Nós somos criança ainda. A educação ainda vai fazer muito bem para nós. E como que a senhora gostaria que fosse a educação do futuro? Como eu gostaria? Olha, meu sonho, agora você perguntou do meu sonho. Eu gostaria que as escolas da periferia, e quando tem avaliação, sabe, o Saresp, a Prova Brasil, eu acho muito importante a avaliação. Eu sou a favor. Quando é assim, eu acho que as escolas que estão deficientes, que estão assim, precisando de ajuda, elas tinham que ter uma colaboração maior, até injetando dinheiro ali, sabe? Injetar. E na porta de cada escola tinha que ter um ônibus. Porque eu aprendo fazendo, indo. Você já imaginou se a escola tem um ônibus o tempo todo ali? Ela se planejando para usar aquele ônibus cada dia. Você já imaginou? Vai ser 200 dias de ônibus. Ela vai poder levar 3 vezes os alunos para algum lugar. Por exemplo, você visita um correio, você vai lá e põe a carta, é uma coisa. Mas você vai com um professor no correio, ele vai te explicar da necessidade do código, do endereço, do remetente, da distribuição. A criança vai aprendendo, não é? Sim. Então, eu penso assim, olha, você vai para São Paulo, por exemplo, assim, quando eu estava no Cristino Cabral, eu levei meus alunos para a praia. E nós fomos de ônibus, né, da prefeitura, e ficamos alojados numa escola lá. Quando passa no rio Tietê, ali, o rio estava cheirando, e as crianças, aí a gente explicou o porquê. Porque ele nascia em Salesópolis, ele nascia na serra, ao invés de ir para a praia, para o mar, ele veio para o continente. E aí você explica. A criança passa ali com o pai e a mãe, que não tem conhecimento, não tem nada. Ouve rio Catingudo. Pronto, acabou. Não. Quando você viaja, você vai explicando. Olha, cuidado com os animais, a placa. É sinal que ali tem animais selvagens, que eles estão vindo para a civilização porque está tendo queimada. O povo está invadindo ali. Você dá um contexto para essas Você vai pessoas. dando um contexto. Quando você dá esse contexto, você está preparando as crianças. Você está dando informação, mas ao mesmo tempo ele está construindo competências e habilidades para transformar aquela informação em conhecimento. Como que eu posso falar de meio ambiente se eu não tenho conhecimento nenhum? Agora, quando eu já tenho todo esse conhecimento, que eu vou transmitindo isso para a criança, mas como? Eu tenho que viajar com elas. Na verdade, né, quando você trabalha tudo isso com a criança, que você vai ensinando para ela o que é esse meio ambiente, nós não vamos mais ter este terror que nós estamos tendo de descontrole. Hoje nós não temos mais as 4 estações. Elas são 4 estações durante o dia. Todo dia nós temos primavera, outono, verão, inverno, todo dia. Não. Quando nós começarmos a trabalhar com o ambiente, pensando bem, trazendo com que as pessoas tenham a sabedoria para o meio ambiente, nós vamos construir um mundo melhor. Dona Nilza, a gente falou muito sobre educação e a gente sabe que educação também está ligado, né, diretamente com as questões da políticas, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre política, óbvio que a gente vai pegar aqui num outro campo da política, mas eu queria que a senhora falasse sobre a importância desse assunto e mais do que isso, eu, pelo menos, noto que a sociedade nos últimos tempos tem tido assim, um certo distanciamento do assunto.
Como que a senhora avalia tudo isso? Eu coloco a política em dois campos: o voto e a participação. Né? Como? O que eu estou pensando sobre isso? O que é, na verdade, política para nós? Né? Porque Deus nos fez seres indeterminados. Nós estamos em eterna construção o tempo todo. Mas só que os outros animais que nasceram determinados, por exemplo, papagaio, o cachorro, o gato, né? Saíram todos determinados. João de Barro fazia a casinha daquele jeito, e nós todos indeterminados, seres indeterminados. Aí Deus disse assim para os outros animais: vocês não sabem o que é que esse povo, esses animais que vão nascer nesse planeta, eles vão ter condições de se adaptar, de viver em qualquer mundo, mas só que eles não vão conseguir viver sozinhos. Então, a política é isso. São regras para viver junto. Como que eu posso viver junto sem regras? Então, eu preciso da lei, eu preciso da ordem. Né? Por exemplo, assim, Moisés saiu na estrada com todo aquele povo e, de repente, ele falou: meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Subiu no Monte Sinai e voltou com 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Por quê? Porque ele olhava para trás e via aquele povo todo, que levou as galinhas, os cachorros, todo mundo. E aí ele teve que fazer a regra. Agora, numa cidade como Sertãozinho, com mais de 100 mil habitantes, como é? Né? Então, nós precisamos da política. A política é essencial. A participação. Se todos nós participássemos, o voto seria uma consequência. Entendeu? Está faltando essa participação da população. A participação. Mas, na verdade, através de regras. É importante isso, normas. Então, por exemplo, você hoje tem aí... outro dia eu escutei uma frase e me encafifou e eu vou dizer agora. Antes da rede social, nós éramos felizes e não sabíamos. A gente tem que aprender a viver com a rede social. A rede social aceita tudo. Agora você aceita tudo? Eu não. Eu vou atrás daquilo que vai me engrandecer, que vai melhorar minha vida. Mas eu não vou atrás de piadas. Outro dia, eu no celular, procurando alguma coisa, fui para a missa. Tinha 28 pessoas ouvindo a missa. Aí fui para uma piada. Tinha mais de 1000. E aí? É isso que está faltando. Falta esse comprometimento político. Precisamos aprender a viver junto. É isso, meu sonho na política é isso. Isso se chama felicidadania. Uma cidade onde todos são participantes. A senhora falou já um pouquinho, mas eu queria ouvir mais sobre a nossa sociedade, também a te propor uma reflexão. A senhora falou de um assunto que gera muitos debates, que é a questão das redes sociais. E aí a senhora fez uma observação sobre o uso assertivo delas, né, que a gente deve conduzir. O que a sociedade está precisando aprender mais, além de viver no coletivo? O povo é assim, olha, nós temos, eu digo assim, ó, que são o sol para todos, é a solidariedade, sol para todos, certo? A ética. O que é a ética? A ética é você fazer o bem sem saber para quem. Os nossos políticos de partido, você está entendendo o que eu quero falar? Então é diferente do político da vida política. Do político de partido, eles pensam em leis, mas sempre pensando neles, na consequência daquela lei que pode dar para ele.
nesse momento ele não é ético, né? Ético é aquele que vai fazer alguma coisa sem saber para quem. Ele vai fazer, não importa para quem. Estético é valorizar as diferenças. Todos nós fazemos parte deste planeta. Todos nós. Eu não posso, por exemplo, assim, nós temos esse quadro aqui. A pessoa que teve a sensibilidade, olha que maravilha que ela faz, esse rapaz, né? Ele combina aonde tem as cores branca, tem o roxo. De repente, olha que coisa linda, eu só consigo ver o bico porque ele está de amarelo. Ele é diferente da asa. Mas nesse conjunto aqui que eu tenho, o bico é mais importante que a asa? Não. Tem a mesma importância. Então, a estética é a valorização das diferenças. Essa importância que eu tenho. É isso, valorizar isso. E a política é isso que eu expliquei agora há pouco, né? Que é a participação de todos. Eu vejo assim, hoje, então, o que acontece com o mundo da tecnologia? A tecnologia veio e a escola não abraçou. A escola não abraçou. Você tem que ensinar. E aí você tem que abrir o computador e explicar assim, olha, aqui nós temos um programa que mostra a cidade de Sertãozinho. Aqui nós temos o endereço, mas aqui eu tenho o book de algum lugar, de alguma pessoa. E aí eu vou explicando tudo que tem ali para os meus alunos trabalhando. Eu tenho que trabalhar isso. Hoje, mais do que tudo, eu digo assim, ó, mais do que tudo, é o uso do celular. É a importância, gente. Eu estou na minha casa, eu quero banco, eu estou tranquila ali. Não é? É assim, a tecnologia, quando ela é bem trabalhada, ela só nos faz bem. Mas, quando eu uso para ganhar dinheiro, por exemplo, nós estamos vendo agora na Câmara dos Deputados Federais, me desculpem, né? Que vai ter que fazer uma lei para os brigões que estão lá dentro. Por que aqueles brigões estão lá? Se você for ver, são os milhões de seguidores que eles têm. Então, eles precisam da briga no Congresso, lá no Parlamento, eles precisam da briga para, na verdade, ter o que postar na rede social. Vocês acham que isso é evolução? Não. Nós temos tanta coisa no Brasil. O Brasil só tem 200 anos. Nós temos muita coisa para pensar. Queria que a Desculpem, viu, gente, de eu estar falando assim, mas é a minha reflexão. Eu sei que tem muita gente que pode querer discutir até comigo, falando a respeito dessa liberdade todinha. Mas nós vivemos em sociedade e eu não tenho toda essa liberdade. Se eu passar em frente de uma máquina que está assando frango, eu não tenho liberdade de pegar aquele frango. Eu tenho toda uma lei. Se eu vou sair com o meu carro, eu tenho que obedecer às normas do trânsito. Agora, eu pego o celular, a rede social, e não tem lei nenhuma. Como? Então, nós temos que ter regras. São as regras que faz a democracia. A democracia é feita com regras. Mas a pessoa tem que ter essa formação, porque senão ela não vai entender. Não vai ter o conhecimento necessário para assimilar essa informação. Para ter a sabedoria para entender. E a gente caminha agora para a reta final. Eu queria que a senhora me falasse como a senhora gostaria de ser lembrada no futuro. Quando alguém for ver essa entrevista daqui 30 anos, 50 anos, a senhora gostaria que lembrassem da senhora sobre qual perspectiva, tipo a mulher que fez isso, fez aquilo? Eu gostaria de ser lembrada como uma professora. A professora, para mim, é tudo. Ser professor é ele ter duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Né? É um anjo. Eu gostaria de ser lembrada como professora. Dentro da visão da educação. Uma educadora. Uma formação de sociedade.
uma formação de um país desenvolvido, onde todos são felizes. Eu diria assim, uma sociedade chamada Felicidadania. Viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, mas ainda assim eu vou fazer uma última pergunta que eu acho que vale a pena, depois dessa aula que a senhora deu para a gente. A senhora falou em algum momento, eu não ia cometer essa indelicadeza de perguntar a sua idade, mas a senhora falou que tem 79 anos, quase 80. Queria saber, assim, para a gente fechar mesmo essa conversa, o que mais de importante a vida te ensinou? Ai, a vida está ensinando, né? Até no último dia. No último dia ainda a gente aprende alguma coisa. A vida me ensinou que todos nós temos direitos iguais. Todos nós, seres humanos, temos que nos respeitar. Todos somos feitos à semelhança de Deus. Todos somos filhos de Deus. Jesus, nosso irmão maior. Dona Neuza, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Em nome de toda uma cidade, eu me sinto lisonjeado de poder verbalizar isso, externalizar isso, e agradecer pelas suas contribuições junto à educação, em prol da educação, em prol desses mais de 2.000 alunos que a senhora ajudou a formar só no telecurso e tantos outros que a senhora conduziu ao longo da sua vida. E que bom que a cidade de Sertãozinho pôde sempre contar com uma profissional tão brilhante quanto a senhora. E mais uma vez, assim, da nossa parte, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade. Eu sou muito feliz aqui em Sertãozinho. Sertãozinho me abraçou. E eu tenho esta ideia, sabe? Você tem que se sentir pertencente. Todo o amor vem do pertencer. Quando você desperta isso nas pessoas, então fica assim muito mais fácil. Eu pertenço a Sertãozinho. E se eu pertenço a Sertãozinho, ele merece tudo de bom. A todo o povo maravilhoso, os meus ex-alunos que eu encontro na rua. É tão gostoso, é tão maravilhoso. Eu gostaria que eles se pronunciassem. Às vezes eu reconheço, eu falo assim, nossa, ele foi meu aluno, mas acho que ele esqueceu. Eu que digo assim, ó, acho que ele esqueceu, eu penso. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa feliz aqui, muito feliz.